virá com providência, restaurando a minha vida, restaurando a minha casa, toda a minha família. Isso é prova que eu estou passando. Só Deus conhece nossos planos. Tendo uma nova vida, perdoa com o coração, que um dia sará todas as feridas. Eu estou buscando te glorificar, sempre por meu plano, Jesus no meu lar. Ele que me guarda, realiza sonho. Ele é caminho, verdadeiro amor. Jesus é eterno, fiel e temor. Fez um sacrifício por nós que pecou. Quem sabe? Que pecou, meu Jesus que ressuscitou. Ele é santo, mas se batizou. Muita gente tem a salvação, esquecer o mal e pedir perdão, sendo batizado, liberto e curado. Tem em sua vida uma grande unção, o Espírito Santo no meu coração. Meu Jesus que ressuscitou, Ele é santo, mas se batizou. Muita gente tem a salvação, esquecendo o mal e pedir perdão, sendo batizado, liberto e curado. Tem em sua vida uma grande unção, o Espírito Santo no seu coração. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Glória! Eu estou buscando te glorificar, sempre foi meu plano, Jesus no meu lar. Ele que me guarda, realiza sonho. Ele é caminho, verdadeiro amor. Jesus é eterno, fiel e temor. Fez um sacrifício por nós que pecou. Que pecou, meu Jesus que ressuscitou. Ele é santo, mas se batizou. Muita gente tem a salvação, esquecendo o mal e pedir perdão, sendo batizado, liberto e curado. Tem em sua vida uma grande unção, o Espírito Santo em meu coração. Meu Jesus que ressuscitou, Ele é santo, mas se batizou. Muita gente tem a salvação, esquecendo o mal e pedir perdão, sendo batizado, liberto e curado. Tem em sua vida uma grande unção, o Espírito Santo em seu coração. Em meu coração. Em seu coração. Deus maravilhoso. Como se diz, continue neste mesmo vigor, ou seja, no primeiro amor. Começa bem e terminar melhor do que o que começou. Vamos estar trazendo uma porção da explicação da palavra de Deus para os irmãos que vão descer as águas. Amém? Nós lemos aonde? Rogério, tira aí o grave, o agudo. Nós lemos aonde, irmãos? Onde foi que nós lemos? Atos. Atos quanto? Se a igreja não responde, para mim a igreja esqueceu o texto. Fala a respeito de quê? De quê? De Filipe. Pois é, eu só vou usar esse texto para a gente estar ganhando tempo, para trazer a última instrução para os batizantes.
nós observamos que Filipe, guiado pelo Espírito Santo, recebe uma ordenância. A ordenância é essa, que havia um homem, esse mordomo da rainha, ele vinha regressando de Jerusalém, ele foi para uma espécie de adoração. Essa adoração, quando a Bíblia resiste, não quer dizer que ele estava adorando o Deus verdadeiro. Não, está dizendo que ele via uma adoração concernente a Deus estranho. Mas a sorte alcançou ele na hora que ele comprou o livro que tinha graça. A graça, aleluia, que falava do Messias, escrito pelo profeta Isaías messiânico. A ler, ele começa a compreender, aleluia, a leitura, falando a respeito do jovem Galileu, que havia morrido, que o pai havia enviado ele por amor à humanidade. Aqueles que crerem, haveria salvação. O Espírito do Senhor estava sobre este varão chamado Jesus, a qual o Espírito veio usar ele para tirar os cativos das prisões espirituais. Ao ler, ele entende, o Espírito Santo agora entende que ele compreendeu e colocou uma vontade dentro dele de conhecer Jesus. Não só conhecer Jesus, mas também ele pegou aquela parte, mas quem contará os feitos dele, porque ele morreu? Então alguém tinha que dar continuidade ao evangelho. Alguém tinha que pregar. Então, o Espírito Santo observa que ele não só quer aceitar ser alcançado pela salvação, mas queria ser um instrumento nas mãos de Deus. Queria ser um instrumento nas mãos de Deus. Segundo a Bíblia, o Espírito leva a Filipe, arrebata Filipe, não precisou de carro, de carruagem, pega Filipe e transporta até o caminho, um lugar deserto. E Filipe observa que ele está lendo. Filipe, aleluia, o Espírito disse: Filipe, encosta até a carruagem. E ele encosta até o carro que ele está sentado. O mordomo está sentado e faz uma pergunta: veja o que está lendo. Alguma coisa, tu entende o que está lendo aí? Ele disse: não. Se não há quem me ensine, se não há quem me explique. Então Filipe teve um papel importante, a igreja tem um papel importante, é ensinar aquele que não conhece a salvação, não conhece o Messias. E Filipe, no desenrolar da viagem, na caminhada, vai pregando, desenvolvendo o sermão por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o mordomo olha no caminho e se debara com isso aqui. Isso aqui é o que? Onde eu estou apontando na mão? Tu apontou na mão para cá, o que é a igreja? Mais forte, eu quero ver a igreja falar. Isso aqui é o quê? Água. Ele disse: vejo água. E quem me impede de você me batizar? Filipe disse: ninguém me impede. Aí Filipe faz uma pergunta: você crê no Senhor Jesus? Que ele veio para salvar, ele é salvador da sua vida, ele crê piamente que Jesus é o Filho de Deus. Diante desse sermão, encerrando o sermão e entrando na explicação, muita gente fica: o que é necessário, qual é a condição de alguém se batizar? Qual é a condição? Alguém me responde? De alguém se batizar? É tanta coisa que inventam, né? Qual é a condição? 3 condições que a Bíblia dá. Quais as 3? Os irmãos que passaram pelo discipulado. Primeiro é ouvir. Primeiro é o quê? Ouvir. Mas nesse ouvir que a gente ouve, que nem muitas das vezes o pastor fala alguma coisa e tem igreja que no outro dia pergunta: pastor, não ouvi não. Ouviu, mas não prestou atenção. Você observa que ouviu, não é surdo, mas não gravou. Ou seja, não fez questão de prestar atenção, porque o que o pastor estava falando, ou que algum irmão concernente ao assunto, não achou que não era importante. E, às vezes, passa vexame. E quem passa vexame não é o pastor, é quem é mau ouvinte. Então, ouvir é o quê? Ouvir é guardar. Ouvir é prestar atenção e valorizar no que está, o que está ouvindo. Então, esse ouvir, por isso quer dizer ouvir, depois, segunda coisa primeiro é depois
Crer. Crer. Aí você crê. Quando crê, vem o temor e o desejo de servir ao Senhor. Vai ver uma reflexão e você vai lendo sobre o arrependimento, sobre o pecado. Como é que você se arrependeu? Você descobriu que é adultério, que prostituição, que macumbaria, que imagem, tudo que está na Bíblia abomina a Deus. A gente, vixe, será que ainda tem jeito para mim? É assim ou não é? Mas a gente descobre que a graça, a graça é um favor não merecedor. Então a gente vai pedir perdão, não é assim? Arrepende. Quem é que nunca pegou aqui? Levanta a mão. Porque até as crianças têm pecado. A Bíblia diz que já nasce em pecado. Né? Então, aí vem o quê? Crer, ouvir. Primeiro ouvir. Segundo é crer. Terceiro? Confessar. Confessar. Confessar seus. Aí o quarto passo é o quê? Guardar. Que é isso aqui. Você está guardando. Aí o que acontece? Em Marcos está escrito, Marcos 16, está escrito, ele disse, ide e pregai o evangelho a todas as nações ou criatura. Depende da tradução. E depois de pregar, fazer o quê? Fazer discípulo. Discípulo é o quê? Discípulo é seguidores. Então, os irmãos têm que crer na mensagem que é pregada por alguém. Alguém pregou para você, você creu. Alguém pregou para você, ganhou você para Jesus, você creu. Mas, porém, pode ser a mesma pessoa, mas tem que ter alguém para passar pelo discipulado. Alguém agora vai ensinar. Ensinar o quê? O que eu aprendi de Jesus. O que os irmãos aprenderam de Jesus. Aí ele disse assim, pregai, fazer discípulo, mas depois que eles começarem a te seguir, ensina todas as coisas. Obedecer todas as coisas. Então o batismo, ele simboliza duas coisas. Agora, tem mais situações que os irmãos passou pelo discipulado, sabe? Mas eu quero falar sobre duas coisas. A primeira, tem três coisas. A primeira, você está obedecendo todas as... Porque batizar, a primeira é mandamento se desobedece? Não. Quem deu a ordem? Jesus. Batizai. Aquele que ser batizado será salvo, quem não ser batizado será? Se eu não crer nesta palavra de Jesus, que tem muitos que não estão crendo, saiu da boca de quem? De Paulo, de Pedro, de Marcos, de João? Ou saiu da boca de quem? Porque nós estamos vivendo um século 21, irmãos. Ah, não, foi Salomão que falou. Não é de Deus. Saiu da boca de Davi. É uma palavra de efeito. Saiu da boca de Marcos. Foi Marcos que falou, mas e disse o Senhor. Quem foi que disse? E falou Jesus. E ordenou Jesus. E aí, se você não crer, também você não vai para o céu. Então, os irmãos creram a ponto de chegar até aqui esse passo. Então, o mandamento é esse. Mas o que vai simbolizar? Na cruz, Jesus morreu. E na cruz nós morremos por intermédio do sacrifício de Jesus. Nós fomos com ele, através dele, comprado. E nossa dívida do velho homem foi paga. Então Jesus morreu na cruz? Morreu? Jesus não tinha velho homem, tinha? Jesus precisava se arrepender? Não. Jesus se batizou, não se batizou? E disse como? Ele disse o que para... Ele disse o que para João? João disse, eu não sou digno nem que desatar a sua. Mas ele disse, não, João, preciso fazer isso. Para que se cumpra. Ele está dizendo, para quê? Mais tarde alguém disse, Jesus não precisou. Porque tem gente que tem que se colocar no lugar de Jesus, sabia? Jesus não precisava. Então eu e você, se Jesus não se batizasse, algum de nós ia dizer, mas Jesus não se batizou, não precisa. Batismo é coisa de conversa fiada, porque tem um bocado de ensino assim, né? Mas vamos lá. Então Jesus, após sair da água, o céu ouve-se uma voz. De quem? De Deus. Eis aí o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Jesus ali, ele já tinha. Mas ele ganhou, o momento foi registrado. O momento foi registrado. O ministério de Jesus foi registrado ali. Ele recebe a identidade
dos céus, já tinha, mas o homem tinha que ouvir e aprovar. O homem tinha que ouvir e aprovar. Deixa eu te explicar. O que os irmãos estão fazendo aqui é duas coisas. Jesus não precisou da primeira. Qual é a primeira? Na hora que você desce, não é por mim. Não é por mim, mas por você mesmo. Porque no mundo espiritual o homem não tem condição. Mas está entre vocês e Cristo. Vocês descem aí. O atestado de óbito de vocês está sendo lavrado. Ou seja, diante, primeiro da família. Ó, testemunho. Provando para a família que você está pronto. Segundo, para quem? Os amigos. Convidaram algum amigo? Tem um amigo seu aqui? Tem, sou seu amigo. Tem seu parente. Tem parente seu aqui? Ó, primeiro para os parentes. Que você está pronto e você está arrependido. Segundo, para os amigos. Ah, eu estou nem aí para parente, o que o parente pensa, amigo pensa. Terceiro, para o mundo. Que você está pronto. E quarto, para Satanás. A você descer aqui, você está dizendo para Satanás, me perdeu. Eu estou pronto para deixar o velho homem e agora sou a nova criar. Pastor, mas espera aí, que muita gente entende assim. Mas é eu descer as águas que isso acontece, não. Anteriormente, você levantou a mão, é seu arrependimento, acontece lá. Aqui significa simbolismo. Então é uma representação, é uma prova para o mundo. Então quem é que cobra de nós? Parente lhe cobra? Parente cobra? Cobra sim. Eu vi uma irmã dizendo que o marido falou ontem que ela não era crente. Cobra ou não cobra? Amigo cobra ou não cobra? E às vezes não quer nem se consertar. E tem uns que nem aceitam Jesus, né? E fala, você precisa aceitar. Vamos lá, o mundo cobra. E Satanás? É o que mais? Mais? Então você está vencendo todas essas situações. Você está passando por cima. Ao mergulhar. E ao levantar, não é que você levanta, você já é uma nova. Porque tem gente que diz assim, eu preciso se batizar para ver se eu seja liberto. Ou você se liberta. Não pode se batizar quem fuma, quem bebe, quem está ainda em adultério. Não pode se batizar. Primeiro tem que largar tudo, para depois se batizar. Ah, mas eu não quero me batizar agora porque eu não estou pronto ainda. Também não vai para o céu. Se apronta que Jesus está voltando. Para que o último passo se aconteça. Eu conheço muita gente que não peca, não fuma, não bebe, serve ao Senhor, mas tem outros embaraços, chora para descer. É ou não é? Esses é uma questão diferente, mas tem gente que não quer porque tem alguma coisa ainda que está prendendo. E pecado não pode prender crente. Aí a segunda situação que eu disse que eu conheço é que o adversário criou situações que a pessoa não consegue resolver no mundo singular e ainda não tem condição ainda. Eles acham que não tem. Mas eu disse que é três coisas, três condições. A primeira é ouvir, a segunda é crer, a terceira é confessar. Então ninguém está preso para descer aqui as águas. Ninguém está preso. Por quê, pastor? Se tivesse preso, Jesus não tinha morrido por você. Quem quebrou as prisões? Quem é que pode te impedir? Quem é que pode te segurar? Teu casamento? O teu vizinho? A tua condição? Uma vez arrependido, não tem negócio de conversa fiada. Eu li o texto. Precisou de que aqui? Testemunho precisou? Precisou de testemunho para Felipe? Para o mordomo? Precisou de testemunho para o mordomo? Precisou de uma festa, de um churrasco na beira do rio, que tem uma igreja aí que eu subi, no dia que eu vim para aqui, a irmã disse, mas a minha igreja lá, quando foi o batismo, teve churrasco na beira do rio, teve festa o dia todo, precisa isso? Aí, o que acontece? Eu só vou me batizar quando eu der um de ação de graça, que eu tiver condição de fazer aquilo, de eu der uma festa, de comemorar. Batismo não é isso não, irmão. Você pode fazer na vida singular um casamento, você pode fazer outra comemoração, mas isso aqui não tem esse negócio não. A comemoração é pessoal. Para o mundo você está provando que você é livre. E se você é livre, ninguém lhe pede de você fazer esse ato aqui. Amém?
Aí, o último passo, testamento. O que é testamento? Testamento para você é o quê? Testamento é o quê? Testamento? Testamento é o quê? Primeiro é a herança, né, de alguém. Testamento é uma herança lavrada que você pertence a uma família. Hã? Testamento. O testamento, a pastora tem um testamento porque ela casou comigo, ela tem um testamento. Porque é meu, se eu morrer, ela herda, né? É um testamento, mas vai além disso. Testamento é uma herança, mas pertencente a um patrimônio família. Então, aqui não é só um testamento, é uma nova identidade. Você registrou seu filho? Cadê? Quem tem filho recém-nascido aí que não registrou ainda? Você tem filho aí que não registrou ainda? No século XXI? Você tem filho aí que não registrou ainda no cartório? Hã? Você tem filho que não registrou no cartório ainda? Ah, pastor, tenho. Mas se tiver uma precisão de você internar ele, você interna como mãe? Você vai ter que dizer que é uma amiga. Aí, como é o nome dessa criança? Tem que ter a identidade. E para viajar, você viaja? Hã? Então o batismo aqui é a nova identidade para você viajar para o céu. Você está pronto? É uma nova identidade? A nova criatura quer dizer isso. Você está ganhando uma nova identidade. Mas a nova identidade, esse novo registro, se faz para alguém que ainda não nasceu, uma criança dentro do ventre, faz uma identidade para alguém que está no ventre ainda? Faz um registro para a criança que não nasceu ainda? Só faz? Depois que? Nada. Depois que o quê? Nada. Ganha um nome? Ganha um nome? Então, está compreendido? Amém? Amém. Deu para entender a última instrução. Agora os irmãos lembram a pergunta? 3 perguntas. 3 perguntas. Qual é a primeira? O irmão ou a irmã crê? É ali, né? Eu vou fazer a pergunta. O irmão e a irmã crê? Vamos lá. Aqui, ó. Que o Senhor Jesus, o irmão e a irmã crê, o irmão ou a irmã crê que o Senhor Jesus veio como Senhor e Salvador da sua vida. Aí vocês vão dizer o quê? Hã? Não é só creio. Primeira pergunta é creio. A primeira pergunta é o quê? Creio. Primeira pergunta, os irmãos creem que Jesus é Salvador e Senhor da sua vida? Como é que é? Creio. As outras duas é o quê? Sim. Qual é a outra pergunta? Eu vou perguntar assim, ó.